Oi pessoal, hoje nós leremos o livro de Josué, do capítulo 18 até o 21. Agradeço muitíssimo a você que tem compartilhado nossos vídeos e assim tem ajudado a divulgar a palavra de Deus. Toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló e ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles, mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Então Josué disse aos israelitas: até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Escolham 3 homens de cada tribo, e eu os enviarei. Eles vão examinar a terra e mapeá-la conforme a herança de cada tribo. Depois voltarão a mim. Dividam a terra em 7 partes. Judá ficará em seu território ao sul, e a tribo de José em seu território ao norte. Depois que fizerem o mapa das 7 partes da terra, tragam-no para mim, e eu farei sorteio para vocês na presença do Senhor, o nosso Deus. Mas os levitas nada receberão entre vocês, pois o sacerdócio do Senhor é a herança deles. Gade, Ruben e a metade da tribo de Manassés já receberam a sua herança no lado leste do Jordão, dada a eles por Moisés, servo do Senhor. Quando os homens estavam de partida para mapear a terra, Josué os instruiu: vão examinar a terra e façam uma descrição dela. Depois voltem e eu farei um sorteio para vocês aqui em Siló na presença do Senhor. Os homens partiram e percorreram a terra. Descreveram-na num rolo, cidade por cidade, em 7 partes e retornaram a Josué ao acampamento de Siló. Josué fez então um sorteio para eles em Siló na presença do Senhor, e ali distribuiu a terra aos israelitas conforme a porção devida a cada tribo. Saiu a sorte para a tribo de Benjamim, clã por clã. O território sorteado ficava entre as tribos de Judá e de José. No lado norte, a sua fronteira começava no Jordão, passava pela encosta norte de Jericó e prosseguia para o oeste, para a região montanhosa, terminando no deserto de Bet-Aven. Dali, ia para a encosta sul de Luz, que é Betel, e descia para Atarote-Adar, na montanha que está ao sul de Bet-Horon Baixa. Da montanha que fica defronte de Bet-Horon, no sul, a fronteira virava para o sul, ao longo do lado ocidental e terminava em Kiriat-Baal, que é Kiriat-Jearim, cidade do povo de Judá. Esse era o lado ocidental. A fronteira sul começava no oeste, nos arredores de Kiriat-Jearim, e chegava à fonte de Neftoa. A fronteira descia até o sopé da montanha, que ficava defronte do vale de Ben-Hinom, ao norte do vale de Refaim. Depois prosseguia, descendo pelo vale de Hinom, ao longo da encosta sul da cidade dos Jebuseus, e chegava até En-Rogel. Fazia então uma curva para o norte e ia para En-Semes, continuava até Geliote, que ficava defronte da subida de Adumim, e descia até a pedra de Boã, filho de Ruben. Prosseguia para a encosta norte de Bet-Arabá, e daí descia para Arabá. Depois ia para a encosta norte de Bet-Ogla e terminava na baía norte do Mar Salgado, na foz do Jordão, no sul. Essa era a fronteira sul. O Jordão delimitava a fronteira oriental. Essas eram as fronteiras que demarcavam por todos os lados a herança dos clãs de Benjamim. A tribo de Benjamim, clã por clã, recebeu as seguintes cidades: Jericó, Bet-Ogla, Emek-Quezis, Bet-Arabá, Zemaraim, Betel, Avim, Pará, Ofra, Quefar-Amonai, Ofne e Geba. Eram 12 cidades com seus povoados: Gibeon, Ramá, Beerote, Mispá, Quefira, Moza, Requém, Irpeel, Tarala, Zela, Elef, Jebus, que é Jerusalém, Gibeá e Quiriate. Eram 14 cidades com seus povoados. Essa foi a herança dos clãs de Benjamim. Na segunda vez, a sorte saiu para a tribo de Simeão, clã por clã. A herança deles ficava dentro do território de Judá. Eles receberam Berseba ou Seba, Moladá, Azar-Sual, Balá-Azem, Etolade, Betu, Ormá, Ziclag, Bet-Marcabote, Azar-Susa, Bet-Lebaote e Saruém. Eram 13 cidades com seus povoados: Aim, Rimon, Éter e Azã, 4 cidades com seus povoados e todos os povoados ao redor dessas cidades, até Baalat-Ber, que é Ramá do Negueb. Essa foi a herança da tribo dos Simeonitas, clã por clã. A herança dos Simeonitas foi tirada de Judá, pois Judá recebera mais terras do que precisava. Assim, os simeonitas receberam a sua herança dentro do território de Judá. Na terceira vez, a sorte saiu para Zebulon, clã por clã. A fronteira da sua herança ia até Saride.
De lá ia para o oeste, chegava a Maralá, alcançava Dabesete e estendia até o ribeiro próximo a Joquineão. De Saride fazia uma curva para o leste, para o lado do nascente, em direção ao território de Quislot-Tabor. Prosseguia até Daberate e subia para Jáfia. Depois continuava para o leste, até Gat-Efer e Et-Kazim. Chegava a Rimon e fazia uma curva na direção de Neá. Do norte, a fronteira voltava até Anatom e terminava no vale de Ifta-El. Aí também estavam Catate, Nalaal, Sinrom, Idala e Belém. Eram 12 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram herança de Zebulon, clã por clã. Na quarta vez, a sorte saiu para Issacar, clã por clã. Seu território abrangia Jezreel, Quesulote, Sunem, Afaraim, Sion, Anaarate, Rabite, Quizion, Ebs, Remete, Enjanim, Enhadá e Bet-Pazes. A fronteira chegava a Tabor, Saazim e Bet-Semes e terminava no Jordão. Eram 16 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram herança da tribo de Issacar, clã por clã. Na quinta vez, a sorte saiu para Azer, clã por clã. Seu território abrangia Elcate, Ale, Betem, Aquizaf, Alameleque, Amad e Missão. A oeste, a fronteira alcançava o Carmelo e Sior-Libinate. De lá virava para o leste, em direção a Bet-Dagon, alcançava Zebulon e o vale de Iftael. Ia para o norte, para Bet-Emek e Neiel. Passava por Cabul à esquerda, Hebron, Reobe, Amon e Caná até Sidom a Grande. Depois, a fronteira voltava para Ramá e ia para a cidade fortificada de Tiro. Virava na direção de Oz e terminava no mar, na região de Akzib. O mar, Afec e Reobe. Eram 22 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram herança da tribo de Azer, clã por clã. Na sexta vez, a sorte saiu para Naphtali, clã por clã. Sua fronteira ia desde Elef e do Carvalho de Zaanim, passava por Adam e Negueb e Jabneel e até Lacum, terminando no Jordão. Voltando para o oeste, a fronteira passava por Asnote e Tabor e ia para Ucoque. Atingia Zebulon ao sul, Azer ao oeste e o Jordão a leste. As cidades fortificadas eram Zidim, Zer, Amate, Rakate, Quinerete, Adamá, Ramá, Azor, Quedes, Edrei, Enazor, Iron, Migdauel, Orem, Bet-Anate e Bet-Semes. Eram 19 cidades com seus povoados. Essas cidades com seus povoados foram herança da tribo de Naphtali, clã por clã. Na sétima vez, a sorte saiu para Dan, clã por clã. O território da sua herança abrangia Zorá, Estaol, Irsemes, Saalabim, Aijalon, Itla, Elon, Timna, Ecrom, Eutec, Gibeton, Baalate, Jeú, Beniberaque, Gat-Rimon, Mejarcom e Racom, e a região situada defronte de Jope. Mas a tribo de Dan teve dificuldades para tomar posse do seu território. Por isso, atacaram Lezém, conquistaram-na, passaram ao fio da espada e a ocuparam. Estabeleceram-se em Lezém e lhe deram o nome de Dan por causa do seu antepassado. Essas cidades com seus povoados foram herança da tribo de Dan, clã por clã. Quando terminaram de dividir a terra em territórios delimitados, os israelitas deram a Josué, filho de Num, uma herança no meio deles. Como o Senhor tinha ordenado, deram-lhe a cidade que ele havia pedido, Timnat-Sera, nos montes de Efraim, onde ele reconstruiu a cidade e se estabeleceu. Foram esses os territórios que o sacerdote Eleazar, Josué, filho de Nun, e os chefes dos clãs das tribos de Israel repartiram por sorteio em Siló, na presença do Senhor, à entrada da tenda do encontro, e assim terminaram de dividir a terra. Disse o Senhor a Josué: diga aos israelitas que designem as cidades de refúgio como lhes ordenei por meio de Moisés, para que todo aquele que matar alguém sem intenção e acidentalmente possa fugir para lá e proteger-se do vingador da vítima. Quando o homicida involuntário fugir para uma dessas cidades, terá que colocar-se junto à porta da cidade e expor o caso às autoridades daquela cidade. Eles o receberão e lhe darão um local para morar entre eles.
Caso o vingador da vítima o persiga, eles não o entregarão, pois matou seu próximo acidentalmente, sem maldade e sem premeditação. Todavia, ele terá que permanecer naquela cidade até comparecer a julgamento perante a comunidade e até morrer o sumo sacerdote que estiver servindo naquele período. Então, poderá voltar para sua própria casa, a cidade de onde fugiu. Assim, eles separaram Quedes, na Galileia, nos montes de Naphtali, Siquém, nos montes de Efraim, e Quiriate-Arba, que é Hebron, nos montes de Judá. No lado leste do Jordão, perto de Jericó, designaram Bézer, no planalto desértico da tribo de Ruben, Ramote, em Gileade, na tribo de Gade, e Golã, em Bazã, na tribo de Manassés. Qualquer israelita ou estrangeiro residente que matasse alguém sem intenção poderia fugir para qualquer dessas cidades para isso designadas e escapar do vingador da vítima antes de comparecer a julgamento perante a comunidade. Os chefes das famílias dos levitas se aproximaram do sacerdote Eleazar, de Josué filho de Nun, e dos chefes das outras famílias das tribos dos israelitas em Siló, na terra de Canaã, e lhes disseram: o Senhor ordenou por meio de Moisés que vocês nos dessem cidades onde pudéssemos habitar e pastagens para os nossos animais. Por isso, de acordo com a ordem do Senhor, os israelitas deram da sua própria herança as seguintes cidades com as suas pastagens aos levitas. A sorte saiu primeiro para os coatitas, clã por clã. Os levitas, que eram descendentes do sacerdote Arão, receberam 13 cidades das tribos de Judá, de Simeão e de Benjamim. Os outros descendentes de Coate receberam 10 cidades dos clãs das tribos de Efraim e de Dan, e da metade da tribo de Manassés. Os descendentes de Gerson receberam 13 cidades dos clãs das tribos de Sacar, de Aser e de Naphtali, e da metade da tribo de Manassés estabelecida em Bazã. Os descendentes de Merari, clã por clã, receberam 12 cidades das tribos de Ruben, de Gad e de Zebulon. Dessa maneira, os israelitas deram aos levitas essas cidades com suas pastagens, como o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Das tribos de Judá e de Simeão, os israelitas deram as seguintes cidades, indicadas nominalmente. Foram dadas aos descendentes de Arão, que pertencia aos clãs coatitas dos levitas, pois para eles saiu a primeira sorte. Quiriate-Arba, que é Hebron, com as suas passagens ao redor nos montes de Judá. Arba era antepassado de Enaque, mas os campos e os povoados em torno da cidade foram dados a Caleb, filho de Jefoné, como sua propriedade. Assim, os descendentes do sacerdote Arão deram Hebron, cidade de refúgio para os acusados de homicídio. Libna, Jatir, Estimoa, Elon, Debir, Aim, Jutá e Bet-Semes, cada qual com seus arredores. Foram 9 cidades dadas por essas duas tribos. Da tribo de Benjamim deram-lhes Gibeon, Gebá, Anatote e Almon, cada qual com seus arredores, eram 4 cidades. Todas as cidades dadas aos sacerdotes, descendentes de Arão, foram 13, cada qual com seus arredores. Os outros clãs coatitas dos levitas receberam cidades da tribo de Efraim. Nos montes de Efraim receberam Siquém, cidade de refúgio para os acusados de homicídio. Gézer, Kibzaim e Bet-Horon, cada qual com seus arredores, foram 4 cidades. Também da tribo de Dan receberam Elteque, Gibeton, Aijalon e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades. Da meia tribo de Manassés receberam Taanac e Gat-Rimon, cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades. Todas essas 10 cidades e seus arredores foram dadas aos outros clãs coatitas. Os clãs levitas gersonitas receberam da metade da tribo de Manassés, Golã, em Bazã, cidade de refúgio para os acusados de homicídio, e Beesterá, cada qual com seus arredores. Foram 2 cidades. Receberam da tribo de Sacar, Quizion, Daberate, Jarmute e Enganim, cada qual com seus arredores, e foram 4 cidades. Receberam da tribo de Aser, Mizal, Abdon, Eucate e Reobe, cada qual com seus arredores, foram 4 cidades. Receberam da tribo de Naphtali, Quedes na Galiléia, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Amote, Dor e Cartã, cada qual com seus arredores, foram 3 cidades. Todas as cidades dos clãs gersonitas foram 13. Os clãs meraritas, o restante dos levitas, receberam as seguintes cidades. Da tribo de Zebulon, Joquineão, Cartá, Dimna e Naal, cada qual com seus arredores, foram 4 cidades. Da tribo de Ruben, Bezer, Jaza, Quedemote e Mefaate, cada qual com seus arredores, foram 4 cidades. Da tribo de Gade,
Em Gileade, Ramote, cidade de refúgio dos acusados de homicídio, Maanaim, Esbom e Jazar, cada qual com seus arredores. Foram 4 cidades ao todo. Todas as cidades dadas aos clãs meraritas, que eram restantes dos levitas, foram 12. No total, as cidades dos levitas nos territórios dos outros israelitas foram 48 cidades com seus arredores. Cada uma de todas essas cidades tinham pastagens ao redor. Assim, o Senhor deu aos israelitas toda a terra que tinha prometido sob juramento aos seus antepassados. E eles tomaram posse dela e se estabeleceram ali. O Senhor lhes concedeu descanso de todos os lados, como tinha jurado aos seus antepassados. Nenhum dos seus inimigos pôde resistir-lhes, pois o Senhor entregou todos eles em suas mãos. De todas as boas promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou. Todas se cumpriram.